Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir, inscreva-se aqui se você não é inscrito ainda. E lembre-se, claro, de ativar as notificações. Falar sobre o empate contra o Sport sem gols no Mineirão, segundo empate seguido no Mineirão, o segundo empate do Galo no Campeonato Brasileiro. E o Galo passa pelo pior momento na competição, depois de um ótimo início no Brasileiro que nos encheu de esperança. E eu estava me lembrando ali de das minhas primeiras participações no Alterosa Esporte, que o Galo perde e eu vou mal pra caramba assim no programa. O cara chega e fala assim: olha, cara, aqui na televisão o camarada tá em casa, ele tá mal, ele tá batido, ele não sabe nem o que falar. O diferencial de quem quer se comunicar com ele é que tem que superar o sentimento nesse momento para passar para se comunicar e ver algo diferente no jogo, gente, mas não é fácil. Sair do jogo num sentimento de raiva, de frustração e falar com você sobre análise não é das missões mais fáceis não, mas a gente vai tentar aqui. Como eu falei, o momento mais difícil do Galo no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já passou por ele no início da competição, né? Que o Flamengo perde para o Atlético Goianiense, acho que ele ganha do Curitiba só na terceira rodada, mas ele perde o segundo jogo também. Enfim, o Flamengo oscilou também no início da competição. O Internacional começou muito bem e depois oscilou em várias rodadas, tanto que nesse momento que o Galo se aproveita para encostar e passar o Inter na tabela. E agora o Galo é quem vive esse momento. Eu falei de resultados ruins aqui. O Inter acho que tropeçou contra o Goiás, o Flamengo contra o Atlético Goianiense e o Galo na fase mais fácil da tabela, contra Fluminense, Bahia, Sport. Quando a gente achava assim que a gente ia fazer 12 pontos, o Galo vai muito mal. Mas qual é o diferencial para o Galo sair dessa fase em relação aos adversários? Olha, o tempo que você demora para sair desse momento é o que define o Campeonato Brasileiro. Em 2012, no retorno, o Galo não conseguiu voltar a ponta do avião para estabilidade, fica o tempo todo oscilando na turbulência e perde o Campeonato Brasileiro, né, para o Fluminense, que vinha naquela crescente, sem comentar nada que houve, além, né, de bastidores, de polêmicas, mas apenas o desempenho do time. O Galo demora a voltar o avião para o prumo. Em 2015 também a gente perde, acho que para o Goiás, perde para o Atlético Paranaense. Aí o Corinthians tem um jogo que ele é beneficiado contra o São Paulo na arbitragem. Não estou falando aqui de polêmica de arbitragem, estou falando de momento do time. E o Galo continua oscilando até o final do Campeonato Brasileiro, depois de um início muito bom. Eu acompanho rodada por rodada, comparando com a campanha dos outros campeonatos brasileiros. 2012 e 2015 foi melhor do que esse ano, né? O que pode ser um diferencial para que dessa vez a gente conquiste o brasileiro é o tempo que a gente vai demorar para estabilizar a equipe de novo. Mas como eu falei, aquela pergunta, qual é o diferencial de Inter e Flamengo? O Flamengo foi campeão ano passado, o Internacional, né, vem de título mundial, Libertadores, né? Então existe uma pressão menor sobre esses dois clubes, porque o Galo vem de temporadas muito ruins. Os últimos anos do Galo foram para serem esquecidos, né? E contra esse mesmo Sport, usando aí de exemplo Flamengo e Inter, o Flamengo faz 3 no Sport e o Inter faz 5. E aí a Daphne assistiu um jogo comigo aqui e falou assim: Fael, por que eles conseguiram e o Galo não? Aliás, ela perguntou assim: por que o Galo tem mais dificuldade contra as equipes que se retrancam totalmente? Fica assim: olha, Daphne, é aí que vem o diferencial do individual. Porque a ideia do Galo é muito boa, a proposta de jogo do São Paulo é muito boa. Contra equipes que ficam abertas, contra equipes que estão fechadas demais, o individual faz toda a diferença. E é aí que o Flamengo consegue fazer o diferencial. Porque a hora que aparece a chance, ele tem Pedro, ele tem Arão, Gerson, Arrascaeta, ele tem Everton Ribeiro, e aqui ainda falta o diferencial quando a gente precisa de peças individuais. Hoje, por exemplo, quando o Sport colocou 10, 11 jogadores atrás da linha da bola, você não tinha um jogador para fazer uma jogada individual diferenciada. Né? Na hora da finalização, não falei uma finalização diferenciada, mas não teve o básico, né? Uma para tirar do goleiro, como diz o Dada Maravilha, com um toque sutil. Por isso o Flamengo e o Inter fez 5 nesse time do Sport. Por isso que o Flamengo e o Inter, quando pegam retrancas, eles conseguem superar mais rápido. E o Atlético não consegue. O goleiro do Sport no intervalo fala: olha, outras equipes já usaram essa forma de jogar e contra o Atlético ela funciona.
falou com outras palavras, mas eu não vou ler aqui com aspas, né, o que ele disse. Mas é isso. O Atlético tem dificuldade contra a retranca, né? Ele tem uma ideia legal, mas quando tem 10 jogadores atrás da linha da bola, que ele precisa do individual fazendo a diferença, ele não consegue. O Sport hoje vem com um comportamento muito parecido com o Goiás. Eu lembro no pós-jogo, depois do duelo contra o Goiás, que foi a equipe mais covarde que enfrentou o Atlético. Gente, o Goiás sequer arriscou. Tomando de 1-2, o Goiás não ia para cima. Nem o Tombense ficou tão atrás e respeitou tanto o Atlético hoje como o Sport, que estava desfalcado demais. Vale destacar isso. O Galo pega o Sport sem Muidana, sem Marcão, mais uns 4 no departamento médico. O Bruninho também não podia jogar por força de contrato pelo empréstimo. O Sport colocou 10 outros jogadores. Olha, pode finalizar 15 finalizações a 0? Beleza, estou aqui para pontuar. Não estou aqui para ganhar o jogo, não. Vamos lá. Não estou querendo testar o goleiro, né? E pronto, foi a proposta do Sport. Realmente lembrou demais o jogo contra o Goiás. E aí, quando eu falo que uma peça individual para fazer a diferença, o que se viu foi o contrário. Foi uma pane total. Você consegue eleger o melhor jogador em campo do Atlético no primeiro tempo? É impossível. Eu tentei falar disso, olha, não, mas fulano teve um degrau acima dos demais. Dá para você falar que esteve entre os piores. Mas você falar assim que esse se salvou, não dá. Né? O Guga errando todos os passes, todas as jogadas de ataque. E contra essas equipes mais retrancadas, o Guga aparece mais na frente, que não vinha acontecendo durante o Campeonato Brasileiro. O Guga mal passava da linha do meio campo. Quando subiu hoje, errou tudo. O Cláudio, que é o Guga, né? E assim, o zagueiro pegava a bola, o Hever, gente, deu 2 possibilidades de ataque para o Sport matar a partida, para finalizar e encerrar ali. Acho que todo mundo estava temendo isso. A vozinha aqui dentro falava assim, qualquer hora o Sport acha um gol aí. E o Hever, errando 2 passes, teve um passe fácil para finalização, que o Alonso dá para alguém e erra. O Arana, que para mim foi o melhor reforço do Galo na temporada, apagado também. Né? Aí vem o Alan Franco e Natan, que matam o meio do campo do Galo hoje contra o Sport. Aliás, o Natan já vem cobrando ele há 3 jogos, né, entre os piores em campo algumas partidas. Não consegue dar o mesmo volume de jogo, não consegue a mesma intensidade desde que desfalcou o Galo contra o Fortaleza por não estar 100%, não voltou bem o Natan. Aí você pega o Kênio e o Savarino, que hoje começaram o jogo invertido, ficaram revezando. O Sacha, vamos falar um por um então. Primeiro sobre esse Kênio e Savarino invertidos. Eu via lances do time de 2013, 12, que às vezes eu fico atualizando no scout, estatísticas dos estados, quem deu mais assistência. O Bernardo e o Tardelli, por exemplo, ficavam alternando. Em 2014 também a gente tinha essas peças alternando. Em 2015 a gente alternava e era muito definido que o Savarino jogava pelo lado direito e o Kênio jogava pelo lado esquerdo no Atlético. Me surpreendeu, acho que o São Paulo quis surpreender, o Jair Ventura também. Na prática não deu certo, mas eu acho que vale tentar ainda, quando o time estiver bem, alternar os lados vez ou outra. Você vê que aquela que o Luan pode fazer a defesa, que o Savarino limpa a defesa e finaliza, né? Que pode ser interessante o Savarino trazendo para a perna direita. Vale tentar quando estiver melhor. É uma ideia que de repente não é interessante matá-la agora, né? O Eduardo Sacha, eu falei assim nos jogos que a gente vinha ganhando, né? E na fase boa é muito fácil elogiar todo mundo. O Sacha não é o protagonista porque ele sai da área, abre espaço para os marcadores, né? O marcador acompanha o Sacha, dá espaço para o Savarino finalizar, para o Kênio finalizar. Só que quando você tem 10 jogadores do Sport dentro da área, se o Eduardo Sacha puxar 1, 2, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Pelo contrário, hoje era o Kênio quem tinha 2 jogadores marcando ele, a bola caiu no Savarino, tinha 2 jogadores marcando ele, hoje não adiantava nada. Então hoje o Sacha tinha que fazer o papel de centroavante mesmo, a gente não conseguiu, né, ele não conseguiu cumprir esse papel. E aí o pessoal tem falado assim, você precisa analisar mais no pós-jogo a atuação de cada um dos jogadores. Por exemplo, o Everson, quando vai mal, você não fala dele. Gente, minha opinião, eu deixo sempre registrado aqui no Total Sport, por mim o Rafael seria titular. Por quê? 80% dos jogos serão adversários retrancados e com o Everson sendo pouco acionado. O Rafael não comprometeu quando foi acionado com os pés
E se o diferencial do Everson é trabalhar com os pés e o Rafael vai melhor com as mãos, e Fael, por que você está falando isso no jogo do 0x0? Porque eu não falei nas últimas partidas, nos últimos vídeos que eu mandei para o canal. Então, você, teoricamente, não precisa de um goleiro com diferencial com os pés nesse duelo. Né? O Rafael poderia muito bem ter sido titular e, na minha opinião, seria sim o titular do Galo. Chega o Zaratio com a possibilidade de jogar na posição do Natan ou do Alan Franco, e aí a torcida fala assim, bom que faz sombra para os dois, bom que agora tem concorrência e faz o cara daquele sanguinho suar um pouquinho a mais. E na minha opinião, eles estiveram entre os piores em campo. Tudo bem que é difícil ganhar hoje do Guga e do Sacha, mas o Natan, como eu falei, muito mal, o Alan Franco, muito mal. O Zaratio é uma opção para essas duas vagas, mas é curioso demais o Sampaoli fazer apenas 2 substituições. Mostra que quando ele olha para o banco, ele fala, olha, não tem nada aqui que eu consigo mudar esse jogo, não tem nada aqui de diferente que eu consigo dar uma nova cara para o time. Mais uma vez, isso tem sido corriqueiro, o Sampaoli não faz as 5 substituições. Mas sem esse Natan com a mesma intensidade, eu fiquei na dúvida assim, pô, mas o Zaratio começa jogando pelo meio na vaga do Natan, pelo Alan Franco, isso eu falo para o futuro, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Hoje, eu colocaria na vaga do Natan por não conseguir dar a mesma intensidade, né, para o time do Galo que vinha acontecendo no início do campeonato e que eu várias vezes falei que Natan está queimando minha língua, muito obrigado por tudo. Então, para não ficar em cima do muro, que isso não é legal, para um vídeo que você tem que dar sua opinião, eu entraria com o Zaratio na vaga do Natan quando o Zaratio estiver 100%, obviamente. E se o Natan não estiver 100%, eu já entro de cara, né, para mudar um pouco a cara desse time agora, para, né, dar uma movimentada e de repente surpreender os adversários que parecem que descobriram como parar essa ideia do Atlético, né? E aí, como eu falei, um jogo que você tem 10, 11 adversários atrás da linha da bola, que você autorizou o Guga subir, o Alonso apareceu de lateral esquerdo várias vezes. Você tem que ter um diferencial e o Natan e o Franco hoje não conseguiram. Como o Natan já não consegue alguns jogos, é quem eu colocaria no banco de reservas nesse momento. Outra frase que eu falei em jogos anteriores aqui no canal: contra times pequenos e fracos que se perde o brasileiro. Você não perde o brasileiro ao ser derrotado pelo Internacional no Beira-Rio, você não perde o brasileiro ao ser derrotado pelo Santos na Vila Belmiro, você perde o Campeonato Brasileiro ao empatar com o Fluminense e Sport em casa, perder para Bahia e Fortaleza fora de casa, tudo isso na sequência. É aí que você perde. E aí, meu amigo, não adianta você falar que o Gaciba deu entrevista prejudicando o Atlético, não adianta você falar, né, que a escala do São Paulo e Grêmio mudou, que não marcaram um pênalti para o Grêmio, que o Gaciba tem que cair, porque não adianta nada disso se você não faz o dever de casa, não faz a tarefa de casa. Se o Galo estivesse ganhando o Sport e a arbitragem lá prejudicando, aí sim dá para você falar, olha, é por isso que a gente caiu na tabela. Então agora é voltar a fazer o dever de casa, porque senão depois não adianta fazer CBFLA, não adianta nada disso. Hoje, o principal adversário do Atlético é o Atlético. Eu até recebi uma mensagem enquanto eu estava começando a gravar o pós-jogo aqui do meu amigo Fabrício. Eu falei, você percebeu que o São Paulo parece que até grita menos e coordena menos na lateral do campo. Eu falei, olha, pode ser coisa da nossa cabeça, porque na derrota, bicho, a gente começa a criar um monte de problema, a gente começa a ver coisas onde não tem, tá? Então pode ser. E eu tenho medo disso. Deixa o atleticano aqui com os probleminhas de cabeça que nós temos muito, né? O Galo tinha que ter um benefício de psicologia para a gente fazer um tratamento que o atleticano precisa. Deixa o atleticano criar o monstro que for, falar, cornetar, mas usar essa semana para corrigir esses erros é imprescindível. O Jorge Sampaoli e a comissão técnica dele, eles têm uma capacidade de se blindarem de tudo que acontece nos bastidores, até pelo fato de não ter torcida na arquibancada. Eles não acompanham tanto a mídia assim. Usar de exemplo, por exemplo, o Rodrigo Santana e o Thiago Largue são treinadores, e o Wagner Mancini também, são treinadores que olham um pouco mais, comentários na mídia, e de repente isso pode influenciar. Com o Sampaoli não. Eu acho que a semana tem que ser de muito trabalho, colocar os pés no chão. Hoje ele pediu tranquilidade para o time, depois ele fincou a bola o pé na bola, mostrando que ele não estava nada tranquilo. Esse é o momento que vai definir se o Galo fica na briga do brasileiro ou não. Deixa o atleticano surtar, arrumar problema aqui, mas que o Atlético consiga se blindar e vai ter que voltar a fazer resultados, né, de time campeão brasileiro. Vai ter que bater o Palmeiras fora de casa, que é uma tarefa muito mais difícil. A vantagem é que o Palmeiras tende a sair para o jogo. É aí que vale a ideia.
e não individual. Eu acho que na ideia a gente tem algo a mais, uma proposta a mais. Eu acho que o Galo volta com 3 pontos lá de São Paulo. Beleza? Bom, eu fazendo uma autocrítica hoje, achei o pós-jogo meio confuso, né? Muita coisa para falar de peças individuais que não renderam, do coletivo, né? Porque hoje foi tudo errado, nada deu certo. O Atlético continuou perdendo gols em cima da linha da pequena área, aquela finalização do Alan Franco, que foi em cima do Poli, né? Depois o Keno pega o rebote de novo em cima do Poli. Então, é muito problema, é muito confuso, até para o treinador da entrevista coletiva, o treinador que assistiu ali, que entendeu por que ele escalou, por que ele armou, como funcionou o time nos treinamentos. Você imagina pra gente, mas é isso, o diferencial é vocês, já que nós temos milhares de técnicos aí do outro lado, vocês podem usar essa caixa de comentários aqui e colocar a visão e a opinião de vocês, principalmente os pontos que vocês discordaram. Grande abraço para mim, grande abraço para vocês, tô falando, gente, Galo na Veia e Psicologia, é isso que faz a diferença. Beijo enorme e até o próximo pós-jogo.